me chamo Jéssica, sou psicóloga clínica e vim abordar sobre o adoecimento psíquico que estamos sofrendo diante da pandemia do coronavírus. Alguns aspectos a serem considerados, né? Diante dessa pandemia é a ansiedade. É um dos grandes fatores que tem levado pessoas a procurar ajuda qualificada. Nós já somos ansiosos por natureza, já temos ansiedade no nosso dia a dia, mas o que configura uma ansiedade que o coronavírus tem levado, né, pessoas ao consultório é uma ansiedade que causa sofrimento. A partir do momento que essa pessoa percebe um sofrimento emocional vinculado à ansiedade, ela precisa procurar ajuda. Então eu vou abordar com vocês alguns aspectos, o que aumenta essa ansiedade diante da pandemia e outros fatores que podem ajudar a gente a gerenciar essa ansiedade. Combinado? Pensar e falar constantemente sobre a doença é um fator que aumenta a ansiedade. A gente se torna obcecado. No início da pandemia isso era muito claro para mim. As pessoas liam tanto, elas queriam saber tanto se chegou na minha cidade, se chegou em pessoas próximas, como está o número de casos, como infelizmente está o número de óbitos, de que forma essa doença se manifesta. A gente precisa encontrar equilíbrio diante das informações, diante do pensar e do falar constantemente sobre a doença. Se eu percebo que esse excesso de informação está me causando algum tipo de dano, eu preciso encontrar um equilíbrio. Então, se eu percebo, estou lendo, estou assistindo um vídeo, estou assistindo um telejornal e aquela informação está me causando um desconforto, uma angústia, uma preocupação, eu só consigo ficar pensando sobre isso, eu preciso parar. Eu preciso entender até onde eu consigo absorver a minha informação. A partir desse ponto, eu paro. Por quê? O excesso vai alimentar a ansiedade, vai fazer com que você fique mais preocupado, com seu pensamento fique mais acelerado, ele vai ficar mais obcecado por notícia, obcecado pela situação. A gente precisa encontrar equilíbrio nisso. Pensamento catastrófico. O que é isso? Dentro da terapia cognitiva, o pensamento catastrófico é uma distorção cognitiva, ou seja, é uma forma de pensar que ela me causa danos. O meu pensamento é um pensamento de dano, é um pensamento catastrófico. Eu pensar que se eu pegar o coronavírus eu vou morrer, eu vou adoecer, a minha família vai adoecer, todo mundo vai morrer, não vai ter hospital. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Como eu faço isso? Racionalizando o meu pensamento. A partir do momento que eu tenho um pensamento catastrófico, eu preciso parar, identificar que ele existe e preciso racionalizar. Então eu pego tudo que é confiável, todos os meus dados. Eu estou doente, tenho manifestado, o meu teste deu positivo, da minha família deu. Então o que eu posso fazer para ficar bem, né, diante dessa situação, emocionalmente e fisicamente? Eu absorvo as minhas orientações médicas, eu sigo o protocolo que tem que ser feito, e isso é contra o meu pensamento catastrófico. Isso vai ajudar você a se manter mais tranquilo e a diminuir a ansiedade. Acreditar em tudo. Isso envolve a gente ter um pouquinho de cuidado em relação a informações falsas. Eu já vi tantos absurdos envolvendo o coronavírus e a gente precisa repensar. Será que isso é verdade? Será que não é? E daí procurar em fontes confiáveis, tirar a dúvida com um profissional da saúde, mas ter esse cuidado em acreditar em tudo. Eu preciso filtrar o que eu penso, a informação que eu leio, porque nem tudo é verdade. Infelizmente, tem muita gente propagando mentira. Então, diante disso tudo que aumenta o meu quadro de ansiedade, aumenta o meu sofrimento, eu posso aprender a gerenciar a minha ansiedade, a controlar a minha ansiedade diante da pandemia do coronavírus. Então, você vai separar o que você pode controlar do que você não pode. Um exemplo, o seu ritual de higiene quando você faz compras. Você chega em casa, você higieniza com álcool 70, você lava com água, sabão. Isso tudo é algo que ajuda
você a controlar. Você sabe que você está fazendo a sua parte. O uso de máscara, isso tudo vai trazendo uma sensação de bem-estar, de dever cumprido. Isso é muito importante. Eu entender o que eu consigo fazer do que eu não consigo fazer. Combinado? Informações confiáveis. Mais uma vez, fonte confiável, informação que tem um embasamento científico, que tem um embasamento real. A partir do momento que eu me aproprio de uma informação adequada, que é real, eu consigo lidar com o problema de uma forma mais tranquila e menos ansiosa. Atividade relaxante. Isso ajuda em qualquer contexto de ansiedade. Então você vai identificar atividades que trazem prazer para você no seu dia a dia. Seja assistir uma série, seja uma meditação. Meditação ajuda muito porque é uma conexão com você mesmo. Exercício de respiração. A gente chama de respiração diafragmática, né? É a respiração, inclusive, para crises de ansiedade. Eu aprendi a respirar de uma forma mais adequada, mais relaxante. Então, tudo que você observar que são atividades relaxantes pode te trazer algum benefício dentro desse contexto de ansiedade. O exercício físico. A atividade física, ela é crucial para um tratamento de ansiedade. Jéssica, mas eu estou em casa ou eu estou indo à academia. Faça atividade física mantendo o seu protocolo de higiene e de cuidado, se você fizer fora de casa. Mas em casa também é possível fazer, né? Pular corda, dançar, qualquer tipo de atividade que mexa o seu corpo e que venha trazer a produção de endorfina, que é um hormônio que é liberado através da atividade física, que tem eficácia clínica e que traz prazer e felicidade. Isso é ótimo. Momentos em que já superou antes. O que você vai pensar? Momento de dificuldade que eu já superei. Então, qualquer momento, não só diante da pandemia. Pensa num momento que você teve dificuldade, que foi difícil para você, mas que você conseguiu superar. Então, lembra desse momento, lembra o que você passou e, acima de tudo, a sua superação. O que você conquistou, o que você conseguiu com isso, qual foi o tipo de benefício, principalmente emocional. Se nenhuma dessa dica te ajudar, mas eu acho que vai, lembra sempre de procurar um profissional de saúde, um profissional qualificado, e não esqueça de pedir ajuda. Hoje a gente tem a telemedicina, a gente tem o atendimento online, se você não se sentir seguro de ir até o local, mas não esqueça a necessidade de procurar ajuda se você sentir que precisa. Combinado? Até mais!